Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo sobre a espiritualidade dos animais. Hoje, dia 2 de agosto, 2 de agosto de 2023. Eu peço licença para podermos fazer uma prece inicial, pedindo a todos os amigos aqui presentes que elevem o pensamento, pensem em Jesus, agradeçam por mais um dia de proteção, por mais um dia de vida, de aprendizado e de experiências. Agradecendo por estarmos reunidos, aprendendo um pouco mais e utilizando desse conhecimento para que possamos nos melhorar e, em consequência, todo ao nosso redor. Que a espiritualidade amiga nos intua e que Deus vigie a nossa reunião e o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presentes. Vamos dar início, então, pela questão 177 de O Livro dos Espíritos, a Obra Interminável. Pedir para o Eduardo soltar, por favor, o áudio da questão. 177. Os animais têm anjo da guarda? Sim, todos os seres que possuem alma possuem um protetor. Então, aqui existe a afirmativa, né? Foi perguntado a espiritualidade. Se os animais têm anjo da guarda. E tem aqui uma nota de rodapé. Luiz, você poderia ler a nota de rodapé, por favor? Boa noite. Nota de rodapé número 80. Ela remete ao Livro dos Espíritos, questão 490, onde se pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? E temos como resposta: é o espírito protetor de uma ordem elevada. Obrigada. Então, só vamos lembrar do conceito, né? Uns chamam de anjo da guarda, outros de protetor, bom gênio, mentor, né? Enfim, é um espírito superior, né? Que protege, ele é de uma ordem mais elevada. E o que nos foi sempre ensinado é que o tutorado tem sempre um tutor, um mentor, um anjo da guarda mais evoluído do que ele, nunca igual ou menor, né? Sempre superior. E ao falar em anjo da guarda, a gente pensa em ser já, de certa forma, individualizado ou criatura com alma, né? Porque não é possível que se tenha um protetor. Aliás, tudo na Terra tem uma proteção, né? Tudo tem o seu protetor. Deus não deixa nenhuma de suas criaturas sem proteção. Mas aqui é perguntado mais especificamente, né? Se os animais têm um anjo protetor, e não é simplesmente forças da natureza ou as forças do instinto, porque sabemos que o instinto também é uma forma de proteção que Deus dá aos animais, né? Que é a sua ligação direta com a natureza. Mas então é respondido que sim, que além desse instinto, além da natureza, existem sim, existe sim um protetor. E ainda na resposta tem a palavra alma. Sim, todos os seres que possuem alma possuem um protetor, deixando aí também, né, claro que os animais, dentro já é claro, né, não podemos generalizar, mas os animais que têm alma, né, os seres que têm alma, possuem um protetor. Tudo bem até aqui? Luiz, gostaria de comentar, por favor? Só vou aproveitar um gancho do que a Bruna falou, né? Que tudo possui um protetor. E aí eu remeto à questão 118. A questão 118 do Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, pergunta assim: existem espíritos responsáveis pela natureza? E a resposta: sim, existem espíritos responsáveis por tudo o que há na natureza. E tem a nota: nada há criado por Deus que não possua amparo espiritual. Ainda que aí falando dos seres, agora passar a falar dos seres vivos, né? Ainda que a hierarquia seja primitiva em determinados seres vivos, a organização espiritual e responsabilidade sobre as criações de Deus são eternas e inabaláveis.
Deixando ainda mais claro, né, que tudo na natureza tem uma proteção, né? Então só foi reforçado aí a informação. Na resposta da questão 177, tem uma outra nota de rodapé. Dani, gostaria de ler? Boa noite. Remete à palavra protetor. É a nota número 81. O Livro dos Espíritos, questão 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Resposta: sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Obrigada, Dani. Então, aqui são as referências que o próprio Livro dos Espíritos, de 1857, faz a esse espírito protetor, né? Então, são dados vários nomes, né? Anjo da guarda, protetor, bom gênio, irmão espiritual, né? Independente de que nome se dê, a gente deve entender como um espírito superior, de uma ordem superior, tá? Que tem condição de cuidar e de proteger. Tudo bem até aqui? Pode tocar, então. Esse protetor é individualizado? Não necessariamente. A individualização de proteção será útil quando houver consciência. Ainda assim, não há diferença entre os níveis de proteção individual ou coletiva, pois ambos são propostos por Deus, sendo suficientes para determinado estágio. Perfeito. Então, aqui nós entendemos que, havendo a necessidade de ter um espírito individualizado, então esse espírito terá. Quando não há essa necessidade, né, um espírito protetor cuida de coletivos, né? E aqui é dito que a individualização da proteção será útil quando houver consciência. E aí já fica um pouco mais complexo da gente discernir em qual momento isso acontece. Geralmente é atribuído à humanidade, né? Geralmente é atribuído aos seres humanos o protetor individualizado e aos animais um protetor coletivo. No entanto, na resposta, eles não dizem especificamente não em momento algum, eles dizem não necessariamente. Então, o que nos leva a crer que pode haver sim casos na animalidade de haver um protetor individualizado, né? Não necessariamente, né? Enfim. No entanto, o que a gente deve levar em consideração sempre é que não há diferença entre os níveis de proteção individual ou coletiva, pois ambos são propostos por Deus, né? Então, independente de ser um protetor individual ou coletivo, a proteção ela vai acontecer. Pois não, Dani? Eu gostei muito dessa resposta, porque eu acredito que é muito comum entre nós que temos animais em casa ou que nos afeiçoamos tanto aos animais e conhecemos, né, protetores ou até participamos de ONGs, que a gente, erroneamente, a gente diz, né, nossa, mas por que Deus permite o sofrimento dos animais, né, porque tanto, e depois as questões seguintes vão auxiliar também, mas aí a gente tem que se apegar a essa resposta em que existe uma afirmação aqui, né, que todos possuem um protetor, então, não podemos culpar a Deus, né, porque são as nossas falhas, a nossa falta ainda de despertar e de amor e respeito ainda com os irmãozinhos animais, então temos que corrigir muito essa nossa fala, né, então assim, por que os animais sofrem, por que Deus permite que eles sofram? Não, Deus não permite que eles sofram, né, são ainda as nossas, falha mesmo, as nossas imperfeições, que a gente ainda não chegou no estágio evolutivo a ponto de respeitá-los moralmente, então eu fico muito feliz com isso, porque sempre quando eu me pegar tentando culpar a Deus ou mudar a minha vibração em questão a quando observar algum sofrimento e tentar elevar o pensamento assim, que esses irmãos humanos também despertem, né, a consciência para a verdadeira responsabilidade e amor. Então, assim, a gente vai vibrando isso, a gente vai mudando e tentar com o exemplo e não com o julgamento, né, dos irmãos que ainda não estão nesse estágio. Então, eu gostei muito dessa resposta, me conforta muito, me confortou muito em relação aos animais terem, sim, um amparo e um anjo protetor.
Muito bem. E vale a pena a gente lembrar também que nós também somos protetores dos animais porque somos superiores a eles, não é? Apesar de não sermos espíritos desencarnados, nós também somos seres espirituais em uma experiência material, né? Em uma experiência carnal. Então, nós também temos responsabilidade. Como a Dani falou, nem sempre fazemos bom uso do livre-arbítrio. Estando ainda no mundo de provas e expiações, sabemos que as imperfeições superam, né, as benesses, né, as benfeitorias. Mas nossa responsabilidade é proporcional à nossa consciência. Então, quanto mais nós sabemos a respeito, maior a nossa responsabilidade. E você falou uma palavra interessante, exemplo. Que sejamos o exemplo e não os julgadores, né? Porque nós não somos, não devemos ser algozes nem dos animais e nem de nossos próprios irmãos. Então, a transformação, ela vai acontecer no exemplo. A gente não consegue dar o que não tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, a gente precisa ser primeiro a mudança, nós mesmos modificarmos a nós mesmos, para aí sim modificar o nosso redor através dos exemplos. Rejane, comenta um pouquinho sobre isso. Eu vou reafirmar o que você disse. A única forma da gente mudarmos o mundo não é julgando, é através do exemplo, porque não adianta eu apontar o dedo para o outro e querer que ele mude, se eu não estou promovendo essa mudança, nem exemplificando. E se você analisar, a gente ainda tem muito, porque nós ainda não cuidamos nem propriamente do nosso corpo e nem dos nossos próprios irmãos. Então, a partir do momento que a gente começa esse cuidado, os animais é consequência. Nós não adquirimos ainda nem o amor próprio, de realmente saber o amor naquele sentido de autocuidado de saúde, de cuidado com os pensamentos, porque são tantas coisas que nós negligenciamos que às vezes até nos equivocamos na forma de cuidar dos animais, né? Que é aquilo que a gente sempre vem batendo na tecla, né? A gente usa muito da nossa conveniência e não propriamente da necessidade dos nossos animaizinhos. Mas é um processo, eu acho que estamos caminhando. Exatamente, né? A gente, quanto mais se informa, mais estuda, mais responsabilidade tem também sobre isso. E eu não tenho muito mais a dizer, né? Além de reafirmar o que vocês já disseram. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Sinta-se à vontade. Só levantar a mão. Bom, então vamos dar sequência. Próxima questão, por favor. 178. Por que alguns animais sofrem abandonos, crueldades e doenças graves? Por causa das más escolhas dos homens. Livre-arbítrio que produz consequências. Deus, na sua grandeza, utiliza-se dessas falhas para fazê-los evoluir. Nota: o abandono não é culpa do animal, mas do tutor. Ainda assim, como o equilíbrio universal é inabalável, Deus utiliza-se de vossas más escolhas para adequar situações que irão gerar progresso e evolução para o animal. Os autores das más escolhas responderão por essas atrocidades na devida proporção. E aí entra aquilo que a Dani falou, né? Que ela, de alguma forma, fica confortada, né? Essa resposta a conforta, porque o abandono, os maus tratos, as crueldades, elas não são falhas de Deus, elas são falhas dos homens, são escolhas do mau uso do livre-arbítrio dos homens. Só que Deus, que tudo equaliza e que é perfeito em todas as suas criações, né, utiliza-se dessas para fazê-los evoluir, certo? Eu vou confessar que quando eu ouvi essa resposta, a primeira vez eu fiquei maquinando, eu falei, nossa, mas eu achei muito cruel isso, né? Porque algumas pessoas podem interpretar de certa forma, como quem diz assim, eu causei o sofrimento, mas tá tudo bem, ele vai evoluir com isso, e aí não modifica-se a si mesmo, criando expiações para si próprio, né? E aí é que está o problema, né? O ser humano, com o mau uso do livre-arbítrio, cria cada vez mais expiações para si mesmo. Os animais sofrem, muitas vezes desnecessariamente, porque todos sabem que ao evoluir existem dois caminhos, na dor e no amor, né? É claro que evolui-se na dor também, mas no amor a evolução ela é muito melhor, né?
Infelizmente, nós, seres humanos, ainda preferimos a evolução pela dor, mas não é o único caminho. A nota foi feita, eu não me lembro, mas creio que tenha sido por um irmão encarnado, dizendo que o abandono não é culpa do animal, mas do tutor. Ainda assim, como o equilíbrio universal é inabalável, Deus utiliza-se de vossas más escolhas para adequar situações que irão gerar progresso e evolução para o animal. Com uma nota de rodapé de número 82. Luiz, gostaria de ler? Pois não. Nota de rodapé 82 remete à questão 602 do Livro dos Espíritos. Diz assim a pergunta: os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta: pela força das coisas. E é por isso que, para eles, não existe expiação. Essa questão é fantástica, né? Uma referência ao Livro dos Espíritos, de 1857, porque os humanos evoluem por vontade, né? Por escolhas. Ou estagna ou evolui, não existe regressão, não é possível regredir, né? Às vezes, a estagnação, ela dura tanto tempo que até parece que está regredindo, mas nunca se regride. O que se pode acontecer é um espírito permanecer em estado imóvel, né, não evolui, e aí dessa forma vai passando o tempo, vai fazendo continue nas más escolhas, até que com o próprio sofrimento decide por mudar, né? Então a mudança ela sempre vai acontecer, a evolução sempre vai acontecer. Os animais não fazem más escolhas, eles não têm ainda consciência para isso, né? Então eles não evoluem por sua vontade, pois que seu livre-arbítrio é limitado às coisas da matéria, e ainda assim são guiados pelo instinto, que é a sua ligação direta, né, com a natureza. Então, eles evoluem pela força das coisas, pelas atitudes externas, pelos sofrimentos que lhes são imputados, né? Então, é por isso que os animais não sofrem expiação. A expiação, ela é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Pois não, Regiane? Você vê que interessante e fantástica essa resposta, né? Que ele só tem provas. E provas causadas por nós humanos, porque nós que acabamos impondo as provas aos bichinhos, mas as expiações são nossas. Então, você vê como Deus é infinitamente bom e justo. Para os animais, eles vêm com provas. E quanto mais equívocos nós fazemos, que nem a Dani falou, não adianta a gente querer fazer a justiça com as próprias mãos. Não, gente. Cada um vai carregar os fardos das suas expiações. E cada um está num tempo. A gente também não sabe quantas encarnações nós já passamos para estar com um melhor entendimento que as outras pessoas. E faz parte. E se a gente pensar da bondade de Deus, que nós somos, na realidade, espíritos vivenciando experiências humanas, não justificando os maus tratos, mas que Deus vai permitir que esse animalzinho reencarne novamente de uma forma rápida e tenha uma nova oportunidade de evoluir, então Deus encaixa aquilo, mas não justifica aquilo que as pessoas fizeram, elas vão ter expiações. Então, os animais vêm com provas causadas pelos humanos, que, por consequência, vão ter as expiações pelas provas que fizeram os animais passarem. Eu gostaria de comentar um pouquinho, embora eu não domine muito bem esse assunto, né? Mas eu acho interessante da evolução dos animais, que eu vejo assim, que os animais, eles encarnam para evoluir. Estão trocando, né, o instinto, então, de acordo com a evolução deles, eles têm cada vez menos instintos e vão adquirindo a consciência. Mas não existe, assim, que eu veja, uma linha definida. Olha, agora o animal já está mais consciente, menos instintivo. O instinto é uma coisa que ele nunca vai perder, nem se eventualmente ele encarnar como homem, né? Como humano mais tarde, e sempre acompanhará. Então, é uma linha assim, tênue, uma linha difusa que separa o menos instinto, mais instinto, em contraposição à consciência, menos consciente, mais consciente.
Mas pelo que se estuda, os animais realmente eles estão encarnados para que eles desenvolvam a consciência e o instinto diminua gradativamente, né? É como uma luz que a gente regula por um dimmer ou dimmer, que chama, né? A luz vai ficando cada vez mais fraquinha ou mais forte, sem clicar assim, 3 ou 4 posições só. E aí eu fico pensando assim, né? Em que situações que Deus aproveita, como diz a questão aqui, né? Os abandonos, as crueldades e as doenças graves, quando Deus se utiliza disso para a evolução dos animais. Então, por exemplo, um abandono. O abandono, será que ele desperta no animal mais sentimento? Deixa o animal assim, numa próxima encarnação, ele vai trazer mais bagagem? As doenças graves, parece que sim, né? Porque eles sentem assim no corpo, né? Eu acho que sentem as doenças e vão até instintivamente tomar melhores decisões para que não fiquem mais doentes. As crueldades, que é uma coisa causada pelo homem, né? Como se reflete isso na evolução deles, mas a evolução gerenciada por Deus. Então, eu vejo assim, que um animal, por exemplo, só um exemplo assim, não quer dizer que isso aconteça, mas um animal que é abandonado por seu tutor, ele tem condições, né, de carregar essa bagagem, e um dia ele vai ter consciência até para entender o que aconteceu com ele, o que é que o tutor causou nele, né? São assim, esses pensamentos que me vêm, né? Mas aí fica para complementação aí geral, se acharem interessante, do gerenciamento divino, né? E outra coisa, quem sou eu para saber analisar o gerenciamento divino? Mas existe, né? Tá escrito aqui na questão. Uma coisa que você falou me fez lembrar o que o Juliano falou semana passada, né? Que os animais, por mais que eles sejam maltratados, e assim, a gente até se coloca na posição porque nós somos perfeitos e também damos condições não perfeitas aos nossos animais. E ainda assim eles nos amam incondicionalmente. Então eu creio que mesmo um animal abandonado, um animal que sofreu maus tratos, ele não vai guardar rancor, né, do seu antigo tutor ou daquele que o maltratou. Mas ele vai ter sim aí um quesito evolutivo, uma questão evolutiva, porque ele vai ter um instinto mais agravado, mais arraigado de proteção, né? Para que ele não sofra novamente o que sofreu, ele de repente pode criar um comportamento ou mais agressivo, mais arredio, ou mais medroso, né? Menos sociável. Então, olha só como é grave as nossas atitudes negativas sobre os animais. A gente é capaz de modificar até uma questão de personalidade neles, infringindo aí um agravamento do instinto e também prejudicando uma questão evolutiva, porque é atribuído a docilidade do espírito à evolução, né? Tanto é que existem aquelas bem-aventuranças, né? Não sei se algum de vocês tem conhecimento bíblico, mas uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Porque são considerados mais evoluídos, né? Então, a mansuetude, a passividade não, pacificidade, né? Porque ser passivo é diferente de ser pacífico, né? Então, ser pacífico é um sinal de evolução. E quando a gente infringe aos animais esse entrave, né, de colocar neles instintos ainda mais arraigados, né, acaba sendo um malefício. Nós vamos expiar por isso, e os animais acabam, de alguma forma, também, é claro, eles vão evoluir com isso? Vão, porque Deus é perfeito, né? Mas eu acho que o malefício é muito maior para nós do que para eles, porque eles não têm mágoa, né? Como eles não têm a consciência ainda que nós temos, eles não têm mágoa do seu tutor, mas eles podem sim agravar um comportamento menos sociável, né, do que poderiam ter se tivessem tido um tratamento mais
a gente chama de humanizado, né? Mas às vezes eu acho que a palavra não se enquadra muito. Eu tenho um pouco de dúvida quanto ao vocabulário, né? Chamar um tratamento de humanizado como algo 100% bom ou perfeito, não é? Gostariam de falar alguma coisa, fazer algum comentário sobre isso? Luiz? Não, só gostaria de, assim, ressaltar mais uma vez esse aspecto, né, da evolução útil, as provas úteis ao avanço moral. Na próxima nota de rodapé, que é a nota 83, que pertence à próxima questão, nós tocamos no assunto novamente. Perfeito. Então o Eduardo pode soltar a próxima questão, por favor. 179. A subjugação tem algum aspecto benéfico no processo evolutivo dos animais? Devido à perfeição de Deus, todo sofrimento concede evolução por consequência. Entretanto, a subjugação é um enorme equívoco. O correto é a instrução ou direcionamento. Estar em um estágio diferente do processo evolutivo não vos faz superiores, faz-vos responsáveis. E aí vem o reforço, né, daquilo que a gente já está falando. Não é porque nós temos um degrau evolutivo maior que nós somos superiores e podemos abusar dessa superioridade. Quanto mais evoluídos somos, mais responsáveis. Quanto mais poderes temos, maiores nossas responsabilidades, né? O Luiz queria comentar sobre a nota de rodapé que havia feito de antemão. Eu vou até ler a nota de rodapé, que ela é bem clara, bem elucidativa, né? A nota 83 remete à Revista Espírita, de março de 1864, página 85. O Espiritismo nos ensina e nos prova que o sofrimento no homem é útil ao seu avanço moral. Quem nos diz que aquele que os animais suportam não tem também sua utilidade, que ele não é, na sua esfera e conforme uma certa ordem de coisas, uma causa de progresso? Na Revista Espírita também nós temos aí uma referência ao sofrimento dos animais, né? Olha que interessante. Então, o sofrimento, ele é sempre útil ao avanço, certo? E que, inclusive, os animais também têm a sua parte nisso, né? Os sofrimentos que os animais suportam também têm ali a sua função de progresso. Só que ainda eu vou, né, numa questão de opinião, bater na mesma tecla. É possível, sim, evoluir através da instrução, como foi dito na questão 179, e não apenas com o sofrimento. E lembrando que sofrimento existem os que os humanos causam, mas também aqueles que são as provas dos animais, né, aqueles que Deus os dá. Como, por exemplo, uma intempérie do clima, né, todas as intempéries que nós conhecemos, as chuvas, os ventos, o frio, o calor excessivo, os próprios ataques, né, de animais carnívoros sobre animais que não são, e são presas, né, presas e predadores, né, tudo isso é evolução, mas é natural, é a parte da natureza, né, a evolução natural dos animais acontece assim, tudo que vem da natureza é uma prova, sim, mas causará uma evolução de forma natural, já aquelas que nós imputamos, de alguma forma, também os fazem evoluir, com certeza, mas são formas de nos estagnar, a gente está estagnando, né? Enquanto não mudarmos nosso posicionamento, enquanto não nos reformarmos, estaremos estagnando. Alguém gostaria de comentar? Elô, boa noite. Gostaria de comentar a respeito? Boa noite a todos. Bruna, você falou tão bem, você fez um apanhado tão legal que eu acho que eu não tenho muito mais a contribuir, não. Com certeza tem, Elô, mas fique à vontade, tá? Se precisar, se quiser, tá bom? Só. Aí eu levanto a mãozinha, tá bom? Muito obrigada, só de estar aqui a gente já agradece. Dani, comente um pouquinho a respeito, não? Não? Tranquilo? Luiz? Então vamos seguir. Então vamos seguir. 180.
Aquele que subjuga ou maltrata os animais aumenta suas próprias provas futuras? Sim, sempre haverá consequência para todos os atos maléficos cometidos pelos encarnados em seu livre-arbítrio. Entretanto, quando eles forem benéficos, as consequências também serão. Exatamente o que a gente falou. A gente está girando, 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 mas é isso, gente. Aqui se faz, aqui se paga, né? No sentido de tudo que você causa volta para você, né? Então, agrava, aumenta as provas futuras, né? Sim. Então, o ser humano que causa maus tratos terá, sim, um agravamento de suas provas, né? Nada fica livre do equilíbrio universal, da perfeição universal, né? Mas, em contrapartida, quando os atos forem benéficos, as consequências também serão. E eu estava relembrando o último estudo de segunda-feira, em que o irmão espiritual falou que para cada má ação nossa, nós devemos reparar, não devemos apenas nos arrepender e pedir perdão. Porque não basta, por exemplo, você se arrepender de ter derrubado uma árvore. Você plantou uma no seu lugar, né? Então, é mais ou menos isso. Não importa as ações negativas que você tenha cometido, havendo arrependimento, precisa haver a reparação. Então, a reparação, ela já é uma forma de pagar a dívida antiga. Não vai criar novas expiações se você pagar de forma proporcional. E isso sim, eu acho que é um consolo. Isso, de alguma forma, o Espiritismo traz de consolador, né? Dentre tantas coisas que talvez não sejam tão consoladoras assim, isso no Espiritismo é muito consolador, porque nós podemos aqui e agora reparar nossas faltas e não criar expiações futuras. Pois não, Elô? Não, é só reforçar que além de ser justo, né? Isso é a justiça, né? Você pedir o perdão, você se arrepender e reparar. Isso é justiça. Exatamente, né? E nós temos essa possibilidade agora, não precisa reencarnar, não precisa desencarnar, ir para o umbral, que é uma coisa que assusta tanto as pessoas. O umbral pode ser aqui agora, porque é um estado mental. Então, tem muita gente encarnada vivendo no umbral, né? E como sair dessa zona de vibração? Reparando os mal cometido. E há muitas formas proporcionais de reparar um mal cometido, certo? Não precisa, se você arrancou a mão de alguém, ter sua própria mão arrancada, né? A lei de Talião. Não precisa ser assim, né? Ou se você matou alguém pela força da espada na vida anterior, nessa vida você será morto pela força da espada. Não é assim que funciona, né? O Espiritismo vem nos explicar que a gente paga, sim, de forma proporcional, mas não exatamente na mesma moeda. E, inclusive, uma forma de pagar o mal é com o bem, né? Boas atitudes quitam débitos antigos severos, né? E olha como isso é consolador, e principalmente em relação aos maus tratos aos animais, né? Quantas vezes a gente, às vezes, comete uma atitude ruim com um animal, comete um maus tratos, não tem consciência disso, e no momento em que a gente percebe que causou mal, a gente busca a reparação. Olha que perfeição que é isso, né? Isso sim, que ele falou, isso é justiça divina, é nos permitir a nós mesmos que criemos essa reparação, que escolhamos essa reparação, para que tenhamos a nossa consciência de alguma forma tranquilizada e Deus se felicitar com nossas atitudes, né, com nossas decisões. Regiane, fala um pouquinho. Eu estava até procurando aqui uma frase de Pedro, né, do apóstolo Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, na realidade, a reparação, ela é feita na própria encarnação, através do quê? Do próprio arrependimento. Porque se você também não se arrepende, não tem como ir mudando as suas ações, porque nós somos seres que estamos num processo evolutivo. E essa balança divina, como Deus faz esse peso e essa medida, nós não sabemos, né? Porque somente Deus sabe exatamente o que carrega no coração de cada um. Porque o que nós vemos das pessoas são apenas partes. Não tem como eu definir uma pessoa pelas partes
que eu vejo e pelaquilo que ela permitiu que eu visse. Porque às vezes você viu uma pessoa num mau momento, julgou ela como mal, mas ela não estava bem naquele dia, e ela é uma pessoa muito boa, ou ao contrário, você vê uma pessoa totalmente amorosa para a sociedade, é uma pessoa má por trás. Então, somente Deus vai ter o poder dessa balança divina, por isso que nós não podemos julgar, porque nós nunca vamos conseguir saber exatamente as intenções que cada um carrega, porque às vezes a intenção é boa, mas não fez o bem, mas aos olhos dele, ele está fazendo o bem. Então, aí eu lembrei dessa frase, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, que somente Deus vai poder gerir essa balança divina. E que lindo isso, né? Luiz, por favor. Não, então me fez lembrar assim, a intenção é boa, mas a execução não foi tão boa assim, né? Mas claro que a boa intenção, ela atenua qualquer falha que a pessoa pode ter tido na execução. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre uma frase que tem aqui ainda na resposta da questão 180, e olha que nem entramos na nota ainda, né? Diz assim, ó, quando os atos forem benéficos, as consequências também serão. E nós temos condições de praticar atos benéficos, no caso aqui da questão é a favor dos animais, mas também é a favor da vida, né, da terra, do irmão, da natureza. Nós temos todas as condições assim, e no dia a dia nós podemos sim fazer uma oração, podemos, independentemente de religião ou de crença, mas podemos tratar bem humanos e animais. Então, vamos usar, né, é uma questão assim, né, olha, vocês usem o seu livre-arbítrio para o bem. As consequências também serão para o bem, né? Mais a prova aí da justiça divina, né? O que se planta, se colhe. Então é isso também, assim, quando a gente se põe a estudar um pouquinho e ver, assim, a riqueza das respostas, não tem como se calar e deixar de comentar. É bom para nós mesmos, é bom para mim mesmo. Rejane. Ainda completando o que o Luiz falou, ainda lembrei de uma frase que normalmente eu já falei muito também, que a ignorância é uma bênção, né? Mas ao mesmo tempo te estagna. Ela atenua suas faltas, mas você não evolui. Você fica estagnado naquele processo. Porque para aprender, você vai ter que tentar. E tentar, você vai errar. E cada um vai ter um entendimento de uma forma e aprender de um jeito, né? Essa diversidade que é muito linda, né? Porque por isso que nós estamos todos juntos, porque ninguém é inteligente o suficiente que possa andar sozinhos. Nós todos precisamos uns dos outros. E é esse amor, desenvolver esse amor, de ter a humildade de saber que nós precisamos uns dos outros para evoluir. E aí, quanto mais evoluído, mais responsabilidade de levar essa mão para trás e estender aos retardatários, né? Então, esse é o processo, né? E Deus é infinitamente bom, né? Quando se analisa de uma forma diferente a perfeição da forma que ele administra as coisas. Rejane, ouvindo você falar, e agora você foi falando e eu li a resposta de novo e me remeteu realmente ao que você estava falando, assim, não só na questão dos animais que estamos estudando aqui, porque está falando aqui, ó, aquele que subjuga ou maltrata os animais aumenta suas próprias provas futuras? Sim. Então, quer dizer, se a gente está tendo a resposta que ele já vai ter, que haverá consequência, então, assim, cabe a nós, quando formos, né, os errados, se perdoar e depois, na própria resposta, vamos procurar o bem, né, não ficar somente estagnado naquilo, ou, como a Bruna também bem disse, deixar de reparar. E quando não somos nós, é o nosso irmão, ele já vai ter a própria consequência. Então, não podemos julgá-lo, não podemos afundá-lo ainda mais. Temos, sim,
que ter a humildade, de ter o amor, de olhar com carinho para esse irmão e exemplificar e ensinar. Então, assim, me colocou a uma autorreflexão, falei assim, não, o que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo errado, a consequência já vai vir. Mas se o meu irmão está fazendo, eu estou empurrando ele mais ladeira abaixo, ou eu estou deixando nas mãos de Deus, quer dizer, eu estou deixando nas mãos de Deus, ou eu estou querendo ser Deus? Né, apontando o dedo, julgando, porque assim, quantas e quantas vezes a gente se pega em péssimas vibrações de julgamento, de até mesmo intenções ruins sobre aquele irmão que ainda não evoluiu, né? Porque quem de nós não errou, né? A gente não sabe a encarnação passada, e olhando para essa encarnação, a gente também erra, né? Não somos melhores, se estamos todos num planeta de provas e expiações, o que é uma qualidade minha, um defeito no outro, mas a gente está equiparados, né? A gente é equivalente ainda. Então, você foi falando, eu fui pensando, falei, gente, já está ali a resposta. Ele vai sofrer a consequência. Não podemos ser os responsáveis por afundar ainda mais esse irmão, porque eu acredito que aí a gente também teremos as nossas, né? Vai muito além só dos animais. Então, assim, eu achei de uma complexidade essa resposta, depois que ouvindo todos vocês comentando, que eu falei, nossa, é muito mais complexo, é muito mais amplo, né? Estamos falando dos animais, mas também nos remete a uma autorreflexão, né? Ao autoconhecimento, e o Luiz muito bem lembrou, não podemos esquecer que está aqui, então, levantemos a bandeira quando fazemos o bem também, né? E vamos tentando todo dia, erra, tropeça, mas vamos sempre, não desistamos de amar, de fazer o bem, de procurar as boas ações. Regiane? A Dani falando, eu lembrei, nós não podemos nos colocar na posição de justiceiro divino, porque Deus não deu esse cargo para ninguém, né? Deus não deu cargo para ninguém, e as pessoas estão querendo promover a justiça com as próprias mãos. Na realidade, somos justiceiros de nós mesmos, de nos conhecermos, porque ainda temos muita dificuldade de nos conhecermos, de sabermos os nossos limites. O exercício principal do auto-perdão, porque a autopunição também agrava a nossa situação, que é aquilo, errar é humano. Persistir no erro, que é o grande equívoco, que nós vamos errar, e vamos ter que reparar aquele erro. Mas, para não cometer os mesmos erros, é imprescindível que nós nos conhecemos e nos olhamos, que nem Santo Agostinho falava muito, que ele revisava o próprio dia, e se a gente revisar o nosso dia, a gente vê quantos delitos a gente faz, tanto de ação e de pensamento, então, eu perco a conta. Então, aí você tem que exercer isso, a partir do momento que você aprende a se perdoar, você consegue olhar para as outras pessoas com uma forma diferente, de entender que ele também é humano como eu, e de repente ele faz coisas melhores que eu em outros aspectos, eu não sei. Exatamente. Quando a gente aponta um dedo para o outro, estamos apontando 3 para nós, né? É aquilo, assim, quando você aponta algo, você está se colocando como muito mais imperfeito ainda do que aquele que você está julgando. E não nos cabe, de fato, não nos cabe julgar o outro, mas nos cabe conhecermos a nós mesmos, reparar os nossos erros, e através desses bons exemplos, de alguma forma, a gente modifica o nosso redor, né? Então, sigamos, agora falta a nota, né? Falamos bastante dessa questão e faltou fazer a leitura da nota. Eduardo, por favor. Nota. Cuidar, zelar e amar os animais é uma dádiva, pois é através deles que enxergamos o que fomos no passado e o quanto evoluímos para chegar até o instante atual, sendo também através deles que ocorre a oportunidade de praticar a caridade e agir com amor para acelerar o processo de evolução, como outrora fizeram conosco. Olha que linda essa nota, né? Cuidar, zelar e amar os animais é uma dádiva, é uma oportunidade imensa, pois é através deles que enxergamos o que fomos no passado e o quanto evoluímos para chegar até o instante atual, sendo também através deles que ocorre a oportunidade de praticar a caridade
e agir com amor para acelerar o processo de evolução. Perdoem que eu estou lendo de novo, porque eu achei muito lindo mesmo isso, né? Olha que oportunidade que a gente tem de ter contato com essas criaturas, né? Oportunidade de aprendizado, oportunidade de evolução, oportunidade de quitar antigos débitos, né? E de nos reconhecer naqueles menorzinhos, porque nós já fomos isso um dia, né? Do átomo ao arcanjo, tudo evolui, tudo se encadeia. E nós, que já fomos, já estivemos nesse estágio, temos a grande responsabilidade de auxiliar esses seres a chegarem um dia a ser o que somos hoje. Rejane? Eu não sei se cabe aqui, me veio de novo, fui atrás de outra frase que me marca muito, eu peguei uma frase de Chico, que tanto da água da paz, que eu nunca vou esquecer, né, quando você vai falar alguma coisa, enche a boca de água e conta 10 minutos para não abrir a boca e falar besteira, que você já evita um monte de coisa, mas aí ele sempre falava, aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então ele já deixa aí uma lição de humildade, de amor ao próximo, de entender que cada um é responsável por sua evolução, né? E a nós exemplificar. Foi muito bom lembrar da água, né? Essa água da paciência, porque eu tô precisando, viu? Beber mais água. Eu acho que eu bebo bastante água por dia, mas eu acho que eu tô precisando de um pouquinho de mais exatamente, Dani, dessa água. Luiz. Não, só queria falar de novo, né, como a Bruna ressaltou bem a nota, é uma nota, assim, muito linda, muito bem escrita, foi escrita, assim, com conhecimento de causa, né, e é uma, assim, as ações aqui, né, cuidar, zelar e amar. Alguma dessas ações sempre é possível para nós. Se nós não temos animais domésticos, nós podemos amar os animais selvagens ou dos outros, né? Cuidar dos animais, a gente está acostumado eu cuido dos meus, eu zelo pelos meus, eu amo os meus animais, os quais eu tutoro, né? Mas dentro da sabedoria da nota, é uma nota assim que cabe para qualquer pessoa, tenha ela ou não a tutoria de um animal. Os animais selvagens também estão na natureza para serem amados. Como diz o texto inicial aqui, um dos textos, né? Amar e respeitar os animais. Faz parte do amar. Então, é isso também que me chamou a atenção, né? Oportunidade de praticar a caridade e agir com amor. Então, seja qual for o animal, a distância, ou um animal que a gente nem conhece, mas sabe que ele está na natureza, são ações que estão ao nosso alcance para que nós as pratiquemos. Rejane. Bem lembrado, Luiz, porque os animais selvagens, as coisas, a nosso respeito é respeitar o espaço deles. Porque, na realidade, quem está sempre invadindo somos nós, né? Nós somos as formigas destruidoras, na realidade, somos nós que vamos destruindo o meio ao qual eles estão inseridos. Então, na realidade, respeitá-los onde eles estão, que o ciclo acontece naturalmente, nós não invadirmos os lugares aos quais não nos pertence, né? Eu acho que nós invadimos muito as áreas dos animais, até dos nossos domésticos, né? O professor sempre fala assim, né? Só de não atrapalhar o trabalho de Deus, nós já estamos fazendo muito, né? Não precisa ser exatamente ajudar, né? A gente não é Deus, mas só de não atrapalhar. Mas como é difícil não atrapalhar? Porque um passo que a gente dá, um local que a gente pisa, a gente às vezes está tirando a vida de um pequeno ser, né? Sem querer. A evolução, o progresso, né? Existe essa questão, inclusive, no Livro dos Espíritos de 1857, né? Se o progresso, ele é bem visto por Deus. Sim, o progresso, ele é bem visto por Deus, é do espírito, é natural do espírito progredir, mas é necessário antes que se evolua moralmente, porque senão é completamente destrutiva essa evolução, né? Rejane. E até fala, lembrando dos nossos irmãos, que eles comentam sempre, né? Amar os animais não é propriamente
ter os animais. Porque às vezes tem pessoas que têm e não cuidam direito. Então, às vezes, você tem que ter ciência de que você não tem capacidade de cuidar, que, sei lá, tipo, eu não fico em casa o dia inteiro, eu não tenho condições de dar atenção devida. Então, eu ter um animal vai fazer bem para quem? A pergunta é essa, vai fazer bem para quem? Porque a partir do momento que eu assumo uma responsabilidade, é como ter um filho. Você precisa saber se aquele filho ou se aquele animal cabe no seu tempo, cabe coisa para você fazer as coisas da forma correta. Então, não ter é um ato de amor também. Se você não tem condições para ter, não tenha. Melhor do que ter e trancar lá. Então, são várias situações que nos fazem pensar. Que eu antes não pensava e hoje eu já vejo de uma forma diferente. Exatamente, exatamente. A próxima questão, ela é extremamente dura conosco, mas ela é muito necessária. E eu creio que ela vai dar bastante discussão, vai ser a nossa última questão de hoje, tá? Até porque depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a visita no canil, a última visita, né? E a próxima. Então, nós vamos agora entrar na questão 181 e prestar muita atenção nela. Eduardo, por favor. 181. Quem se cala ao presenciar uma injustiça contra um animal se torna cúmplice? Mais do que isso, torna-se um responsável. Presenciar uma injustiça em silêncio é responsabilizar-se por ela. Apesar da justiça dos homens ainda haver algumas leis, né? E o Luiz pode me ajudar nisso. Dizer que a testemunha, ela não é tão responsável assim quanto aquele que pratica o mal. Mas dentro da justiça divina, é. Dentro da justiça divina, testemunhar e não fazer nada em relação a isso, torna você um responsável também por aquele mal cometido, né? Luiz, fala um pouquinho sobre isso, pode até citar a questão jurídica humana, se você puder. A Ângela também, se quiser contribuir, ela tem conhecimento também da área, né? O pouco que eu conheço, assim, eu vejo que, de um modo em geral, as nossas leis, a justiça, né? Ela não acompanha de perto o avanço moral. Então, você vê, precisa haver, por exemplo, um crime bárbaro para que os deputados se reúnam e para que eles sugiram um agravamento da lei, porque a lei, como ela era, ela não foi suficiente para que não acontecesse o fato, né? Ou para que acontecesse apenas esporadicamente, e muitas coisas estão se tornando comuns hoje em dia. Então, o aspecto jurídico é esse, as leis elas andam mais devagar do que os avanços da sociedade. E os espíritos, como eles veem o aspecto moral que está por trás das condutas, com toda a propriedade diz que se torna cúmplice. E um dia eu acredito que nossas leis também vão ser equivalentes a isso, né? Por quê? Eu não fiz, mas eu permiti que fizessem. Ah, mas você tinha condições de impedir? Eu tinha, mas por comodidade, ou olhando a minha conveniência, não a minha consciência, eu não impedi. Mas eu não fiz nada. Quem pôs a mão lá no animalzinho foi outra pessoa. Então, nossas leis um dia vão avançar e não sei quando esse dia vai chegar, mas se nós imaginarmos uma sociedade remota onde havia poucas leis ou quase nenhuma lei, ou leis que hoje em dia seriam consideradas ultrapassadas, né? Então, a evolução da sociedade andando aí a passos de formiga, né? Como diz na música, a passos de formiga sem vontade, mas um dia vão ser aperfeiçoadas. Mas, quanto ao aspecto moral, essa resposta, ela cabe 100%, ela cabe totalmente. Apesar de que as leis em relação à proteção animal evoluíram muito nos últimos anos, né, e a gente consegue ver isso, né, porque agora sim existe sim uma lei que regulamenta os maus tratos e que pune de alguma forma, que antes a gente não tinha, isso demonstra uma evolução moral da humanidade, mas a gente ainda está muito longe de se considerar moralizado para sermos
planeta de regeneração, por exemplo, né, estamos muito distantes ainda dessa condição, porque ainda há muito mal envolvido, ainda cometemos muito mal. Que um planeta de regeneração, eu creio que nem seria necessário um órgão de leis de punição, porque a própria consciência já vai ser o juiz do espírito num planeta de regeneração, né? É claro que eu não sei dizer com propriedade sobre isso, é algo que eu, dentro de minha intuição, consigo afirmar, é até uma questão de opinião, mas eu creio que em um planeta de regeneração, as injustiças que se cometam são, não, aliás, não há injustiças não nesse nível em que nós cometemos, porque a própria consciência do espírito não o permite que nenhuma atrocidade seja cometida. Porque o que guia um planeta como esse, com esse grau evolutivo, é o bem coletivo, né? Coloca-se sempre o outro à frente, acima de si mesmo, né? Sempre as decisões são tomadas em prol do todo, né? Enquanto aqui a gente ainda, como o Luiz falou, leva em consideração muito a nossa conveniência. A gente fecha os olhos ainda, porque a lei não nos pune de alguma forma, e por comodismo mesmo, qual que é a palavra que você usou, então por comodismo a gente não age, né? A gente observa, se cala, finge que nada aconteceu. No entanto, Deus sabe tudo o que se passa em nosso coração, né? E nós não ficaremos impunes diante de uma atrocidade que foi presenciada e que não se agiu em relação a ela. Tá? É uma questão bem dura, né? Algo bem duro, mas a nossa consciência converge para esse tipo de informação. Rejane. A omissão é algo muito grave, sermos omissos. E tanto é que em vários textos se fala, né, nós seremos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem o qual poderíamos ter feito e deixamos de fazer. Então, a nossa responsabilidade não é só não fazer o mal, mas nós temos deveres por fazer. Nós estamos aqui, nós não estamos a passeio. Então, e esses deveres requer esforço, requer vontade, requer estudo, porque não adianta eu querer fazer o bem sem um respaldo. Então, tudo vai exigir um esforço para tudo que a gente quiser fazer, não tem outro caminho. Exatamente. Então, pessoal, estamos caminhando para os últimos minutos, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, né, fazer alguma pergunta a respeito, caso contrário, eu vou convidar algum dos amigos a fazer a prece final. Dani, gostaria de fazer a prece de encerramento, então? Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade e tentarmos, né, até o próximo estudo, até a próxima quarta-feira, que todos possamos nos reunir de novo, refletir sobre o que aprendemos hoje, tentarmos a cada dia ser melhores com os nossos irmãozinhos animais, com os nossos irmãos em humanidade e seguir exemplificando com amor, com caridade, que possamos, que esse estudo possa sempre nos fazer melhores do que ontem. Que assim seja. Que assim seja, muito obrigada. Lembrando que sábado tem visita coletiva ao Canil Municipal e aqueles que puderem ficar mais uns minutinhos, a gente vai conversar sobre a última visita. Para os que não puderem, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, muito obrigado a todos.